Fala galera, de boas? E aí, Gilton? Galera, hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui com o professor Gilton Mal, da UFES, sobre profissões do futuro, né? Quais habilidades o profissional tem que ter para se dar bem aí no mercado de trabalho, né? E aí, galera, olha E aí, aí, deixa Gilton? eu ajeitar aqui, ó, fazer um cafezinho com a galera aqui. Bota a musiquinha aqui pra você fazer um café aí. Bota a música aí boa, vá. Música para fazer café, ó. Se não Música boa é prestar, pagode, pô. Música boa é pagode. eu corro, eu escuto pagode, escuto tudo que eu tô correndo. Depois eu posto que eu escuto no Spotify, que eu não tô correndo. Ah, agora seu café aí é diferente, é diferentão, pô. Ah, rapaz, não, é normal. Vou até filmar aqui de pertinho O pra gente meu, ver. ó, o meu de igual com o seu só tem a caneca, ó. Olha aí, ó. Do professor Gilson, é café. É o preto. Ixi, puxa o preto aqui, lá. Mostra aí a caneca. Foi. Olha aí. Preparar aqui um café tranquilo, o café da vovó, que a gente chama. Que é o café coado. Deixa eu ver aqui como é que eu Enquanto, faço. enquanto a gente prepara o café aí, galera, ó, manda já e compartilha essa live com todo mundo aí, vai no aviãozinho aqui e envia para todo mundo essa live, que hoje vai ser muito top. Vamos lá, deixa eu fazer o café aqui enquanto a galera vai entrando. A galera quer a caneca aí, viu, Gilton? Olha, em Galera do breve tem um sorteio de um aí. Tá tudo parado, a produção parou também. fazer um Olha aqui, aqui. agora o meu é rápido. Ah, o meu não é rápido, mas é estiloso. Olha só aqui, ó. Isso aqui é o nosso coador da vovó. E aqui é a caneca normal. Coloca aqui, deixa eu filmar. Ó, Aí, ó. vou fazer um desse aqui, viu, Gilton? Olha aí, Ó, ó. o Gilton. Cappuccino clássico. Beleza. Aí, ó. Aqui, moagem fina. Aproximadamente as 3 colherzinhas aqui, ó. Tá um pouquinho mais. Um pouquinho. E aí, Jaide? Fala, Jaide, tudo bom? Jaide, Gilton faz parte do Lions também aí em Aracaju, viu, Jaide? Jaide é um companheiro do Lions aí, Gilton. Ah, massa. Vou trazer pra cá, ó. Olha aí, ó. A fumacinha. Café raiz aí, né? Então, café da vovó. É um café coado, coador de pano. Simples, porém muito bom. Olha aí, ó. O meu já tá pronto aqui, viu, Gilton? O meu já já. Eu deixo ele aqui. Ele vai enchendo, ó. Olha a coisa linda. Já deixei moídozinho para poder. Ó, Gilton, minha cunhada botou aí que Ah, até minha sogra tá assistindo hoje, viu? opa, olha aí, ó. O bom é que todo mundo que toma café é meu público-alvo. E ali toma café. Oxi, então tamo junto. Olha aí, ó. O bicho respirando aqui, ó. Bloom. O café, quando você moe na hora, ele dá essa respiradinha. Você tá fazendo inveja pra galera que gosta muito de café aí, né? Não é isso? Mas vovó, café da vovó. Toda avó tem um desse aqui. Aí vai deixando aqui, ele preparando, a gente começa a live. Aí, Pronto, Gilton, olha minha aí, ó. sogra já tá dizendo que quer um coador desse aí, viu? Opa, mais um para o mix de produtos. Bom saber. Vai ficar salva a live, viu? Vai ficar salva.
Quem tá perguntando aí é o Antônio. Fique Vai tranquilo. ficar salvo e tem uns slides também aí que tá lá no link, né? Deu problema no link da bio, mas eu vou ver se eu conserto aí. Coloco de novo os slides. Pronto, bora lá. O slide é o roteiro que a gente vai seguir hoje aqui, que é uma palestra que o Gilton tem, na verdade, sobre profissional 4.0 e educação 5.0, que é o profissional do futuro aí, habilidades. Esse slide vai estar na bio do Gilton. Depois ele vai disponibilizar aí para vocês. Pronto, bora lá. Aí, Bora ó. lá. Eu tô em café, então, vamos lá. Primeiramente, Tássio, muito obrigado aí. O meu tá sendo preparado ainda aqui. Deixei ele descer um pouco. Muito obrigado aí pela live. Né? Mais uma vez vai ser um bate-papo. Eu participei de um evento com o Tássio do Startse, né? Que foi o EdTech Conference, né? EdTech Conf, que foi uma conferência voltada para EdTech. O pessoal que não sabe o que é EdTech, basicamente, você junta tecnologia com educação e consegue entregar um valor para basicamente as profissões de futuro, né? São empresas de tecnologia. Então, em cima disso aí, a gente vai falar um pouco sobre essas chamadas profissões do futuro, né? Que mais à frente vocês vão ver que, de certa forma, tem a ver com profissão, mas é mais voltada para o ser humano, né? Para habilidades do que profissão em si. Tá bom o áudio aí? Tá bom, tá bom. Pronto. É exatamente isso aí, né? Porque assim... Tem um fonezinho aqui, qualquer coisa. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. O áudio é a imagem. Como você falou, né? As profissões, entre aspas, do futuro, na verdade, são habilidades que o profissional vai ter que ter para ingressar no mercado, né? Então vamos lá, vamos dar início aí. E eu começo com uma frase bem legal, que quem diz muito é o Cortella. Ele cita quem é, tô usando uma PUD aqui, né? Cortella, ele fala e diz o seguinte: o futuro não é mais como antigamente. Então isso aí já resume muito o que a gente pode pensar. Né? O futuro que nossos pais e nossos avós imaginavam é diferente dos que eles têm na realidade. E, inclusive, o futuro que a gente imagina não é como a gente imagina. Né? Porque você sabe que é o quê? Efeito estocástico aí. Não tem como prever o que vem acontecendo por causa de uma série de fatores que não tem como estar controlando. Então, pensando nisso aí, o futuro não é mais como antigamente. A gente vem, né, com algumas perguntas bem interessantes, que é aquelas perguntas de tio, né? Que você chega naquela reunião de final de ano, aí chega o tio e faz: e aí, você já terminou os estudos? Né? Quem nunca aí já sofreu aquela pergunta? Para mim, várias vezes. Eu chego, vejo uma tia, um tio, né, um familiar, então um amigo, faz: e aí, já terminou os estudos? Aí o cara, pô... Principalmente pra gente que é professor, né? Aí, e aí já terminou os estudos, né? Aí, eu tava estudando no final de semana. Aí é algo bem complicado, né? Por quê? Quando a gente pergunta: você já terminou os estudos? Essa pergunta, uma pergunta que de certa forma está arcaica hoje em dia. Né? Você não tem como responder, porque justamente a questão do estudo, ele é para ser contínuo. Não é para ser dessa forma. Tem outra pergunta também, que é o seguinte: o que você vai fazer quando terminar os estudos? Essa é pior do que a primeira. Né? Porque o cara, vou terminar os estudos. Você pensa que vai acabar os estudos, beleza. E agora, o que é que eu vou ser quando terminar meus estudos? Aí vem essa questão das profissões do futuro. Imagina você estar numa profissão, não é para ficar com medo, depois eu vou explicar por quê, e de repente a profissão que você está se capacitando, ela não existe mais. Né? Tem uma máquina no seu lugar, tem alguma coisa que vai acontecer. Né? A profissão não existe, o trabalho modificou. É isso que eu ia dizer. Às vezes não é nem uma substituição por máquina. Às vezes mudou o trabalho, mudou a forma de fazer, mudou o processo e você não conseguiu se adaptar, né? Tem muita gente que não consegue. Você era um cara bom naquilo que era para fazer, ou seja, que você era bom naquilo que não existe mais. Isso é uma coisa natural. Né? A gente fica com medo: mas isso aí tem até um pessoal, até no meu próprio Instagram, a gente já discutiu sobre isso, que é: as máquinas vão dominar o mundo, eu não gosto de inteligência artificial. É o seguinte: a tecnologia ela é inevitável. O que está acontecendo é a questão da velocidade, né? Desde lá, quando o Henry Ford, né, foi substituir o cavalo pelo carro. Aí a gente colocou o quê? Máquina a vapor, eletricidade, internet. Então, existiu a transformação em todo o processo histórico. Existia a transformação. O problema é que hoje é mais rápido. Você chega em 5 anos, você já tem uma tecnologia, ela já está antiga. Já vem uma nova tecnologia. Se você analisar, né, há 10 anos atrás, a tecnologia, a gente tinha, aqui pelo menos no interior, né, a gente não tinha nem internet banda larga, vamos dizer assim. Isso.
Né? Há 10 anos atrás você tinha uma internet que era, sei lá, 1 mega no máximo, 128K, 512K. Hoje a gente tem 60 mega, 1 giga de internet aqui E no acha interior. lento, né? E acha lento, né? E a gente, poxa, aí não consegue fazer uma live. Por quê? Porque a demanda vai mudando, né? Novas ferramentas vão surgindo e as demandas das empresas, a demanda do mercado em si vai sendo outra, né? Vai sendo diferente. A gente tem que pensar dessa forma. Então, o grande problema aqui não é a tecnologia, é você saber se adaptar à tecnologia. Que aí é o grande X da questão. Indo em cima dessas perguntas, aí vem algo que é polêmico. Eu gosto de fazer algumas perguntas que sempre tem gente que sai com raiva de mim. Que é aquela coisa, eu posso provar para vocês que ninguém, olha só, escuta direitinho até o final, ninguém gosta de estudar. Essa é a verdade. Você gosta de estudar, Tassi? Olha, Rapaz, tem um monte de aluno te assistindo aí. eu prefiro ficar assistindo série, é melhor. Pô. Pronto, olha aí. Olha só. É o seguinte, Na verdade, a gente gosta de saber, né? Das sim, coisas. aprender. Aprender. A gente estuda, porque quem lembra aí do poder do hábito, né? Eu estudo, é um processo, porque ao final desse estudo eu vou aprender uma coisa nova. Então, na verdade, o estudar é um processo chato. Ele é ruim. Né? O que é, olha, é uma pergunta polêmica, o pessoal já está aí. Porque é. Né? O que acontece? Estudar é ruim, é chato. Eu posso provar para qualquer pessoa. Não, eu gosto de estudar, bora lá. Imagina você estudar e ao final do seu estudo você esquecesse de tudo. Você não ia gostar. Entendeu? Então, na verdade, o que a gente gosta é de aprender. Eu gosto de eu estudo porque ao final eu vou ter um resultado, eu vou aprender alguma coisa. E é isso que é bom. Então, por isso que eu estudo. Então, as pessoas que são mais consideradas CDFs, né, a pessoa que estuda um pouco mais é o quê? Uma pessoa que ela é viciada em aprender. Eu quero aprender coisas novas. Então, por isso que eu estudo. E nisso aí, cada um tem seu processo. Entendeu? Então, pode falar. A gente pode até fazer uma analogia, né? A gente corre, aí você pode até gostar mesmo de correr, mas o que dá uma vontade mais é você conseguir bater suas metas, né? Sim, Assim, exato. você bater o RP, né? Lá você a mesma coisa malhar. Você gosta de malhar? O processo em si é ruim, às vezes é doloroso. Chegar em casa todo doído, tá? Mas você quer aquela estética, né? Você quer ter um condicionamento físico. Né? Não sei você, mas eu, quando dou aula, às vezes fico muito tempo em pé, começa a doer a lombar, enfim. E aí você quer se condicionar para determinados momentos, né? Mesma coisa estudar, né? O estudar em si não é o que a gente gosta, né? A gente gosta de aprender. Se pudesse fazer um download das informações, seria muito interessante. Olha lá, Herbert falando, eu corro, mas dizer que é bom não é. E o pior é que, olha só, eu gosto de correr, mas o que acontece? Quando você corre, você chega suado, muitas vezes quebrado, com dores, né, com todo... E no final, aquela sensação de você, pô, eu consegui me superar, eu fiz um RP, né, um recorde pessoal, eu consegui fazer, sei lá, 24K, que é a corrida aqui em São Cristóvão, eu consegui fazer 15, 10, 5K, você sente aquela sensação boa. Então, isso é mais prazeroso do que o próprio processo em si. Então, se você pensar na parte do estudar, esqueça essa questão de estudar, estudar. Como a gente pensa muito nos estudos, pense no aprendizado. Eu sei que vai ser doloroso, porém, esse resultado vai ser bom para mim. E as pessoas que estão aí acostumadas, eu gosto de estudar, é porque a pessoa já se acostumou com o processo. Mesma coisa o lance de academia ocorrer. Eu já me acostumei com o processo, ele não é tão doloroso mais, porque eu sei que no final a recompensa vai ser bem melhor. Igual você falou. Eu comentei isso aqui em uma outra live com o Igor, né, em relação ao concurso. Eu falei o seguinte, que enquanto a pessoa está estudando para o concurso estuda para passar, dificilmente ela vai passar. Ela precisa estudar para aprender. Porque se ela aprender, vai ser uma coisa bem mais natural, bem mais tranquila e ela vai acabar passando, né? Enfim. Então, exatamente isso, né? Essa pergunta polêmica aí, que é legal e ficam refletindo aí. Depois, quem quiser pode mandar mensagem aí, pode mandar textão, a gente conversa. Eu gosto, né, de pensamentos opostos, na verdade, para a gente poder discutir. Então, em cima disso aí, tem uma nova tendência, tem até Karnal falando na internet sobre isso e vários autores, que é o chamado Lifelong Learning. E isso aí é a primeira parte, eu enrolei tanto até agora,
que a gente vai descobrir o lifelong learning é exatamente o que a gente diz da chamada profissão do futuro, ou habilidades do futuro, que seria melhor. Vocês vão ver mais à frente por que habilidades do futuro. Então, lifelong learning é exatamente isso. Você ter um estilo de vida que você vai colocar durante o seu processo de vida, certo? A questão de você tá sempre aprendendo coisas novas. Então, não importa qual é a sua profissão. Pode ser até uma profissão bem ortodoxa, uma profissão bem consagrada. Ah, eu me formei nisso aqui, agora eu vou querer sempre ser o melhor nisso aqui. Né? Nesse Até um artesão, né? O cara Sim. pode ser um artesão e aí ele vai estar sempre estudando novas formas, novos métodos, novos processos para criar de uma forma diferente. E outra, às vezes, se você, quem mexe muito com marketing sabe disso, não é necessariamente o lance do artesão. Eu sou um artesão, então eu tenho que só me capacitar em ser artesão? Não. O cara pode fazer uma formação em marketing e conseguir jogar esse produto dele com uma abrangência maior. Ou então, quem sabe, ele trabalhar com a propriedade intelectual e transformar esse produto dele numa indicação geográfica, entendeu? Então, são outras habilidades de outras áreas interdisciplinar que podem estar favorecendo. Se você for olhar essa questão de aplicativos, né, aplicativos que só por aí, você pode olhar que, na verdade, o aplicativo ele dá certo, não é porque o cara ele pensou na tecnologia somente, ele pensou o quê? Na proposta de valor, no problema do usuário, no cliente, né, como é que ele fez para isso aí chegar na população. Solucionar o problema, né? Isso é mais interessante do que eu ser um ótimo... Ontem foi legal as suas lives a respeito dos profissionais dev. Né? O dev, ele é perfeito, é maravilhoso, mas se o cara focar, eu posso te entregar o quê? Um aplicativo que esteja numa linguagem assim, que não seja tão aceita, mas que resolva o teu problema, ou eu posso te entregar um aplicativo com a linguagem mais bonita do mundo, mais performático, mas que ele não resolva o seu problema. Entendeu? Então, na verdade, eu quero resolver o meu problema. É essa a questão, de você chegar à proposta de valor em si. Uhum. E é o que as empresas, na verdade, procuram, né? Pessoas que resolvam, que solucionem problemas, independente de como ela vai solucionar esse problema, né? De integrar as áreas ou não, usar tecnologia ou não. Às vezes uma coisa simples, né? Sei lá, um simples caderno resolveria o problema. Aí o cara quer colocar um sistema de gestão integrada, um ERP. E não que seja arcaico o caderno, mas às vezes, como diz a história, menos é mais, né? Então a gente precisa ter essa sacada, né? Vamos dizer assim. Existe até uma falácia, isso não é verdade, mas é uma metáfora, né? Uma parábola que chama, né? Aquelas histórias para a gente poder contextualizar. Que é a respeito de dois países, né? Estados Unidos e Rússia, parece. Aí os Estados Unidos estavam estudando como fazer uma caneta na esferográfica pegar na Lua, né? Que lá a questão da atmosfera, da força da gravidade é diferente. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí investiram milhões e milhões. Quando foram olhar para a Rússia usava um lápis. Né? Isso é um exemplo perfeito disso aí. Para que eu vou gastar milhões e milhões em algo que vai ser tecnicamente perfeito, ótimo, vai ter o estudo, tudo mais, se o problema era arriscar? Um lápis simples, barato, já está ali funcionando. Entendeu? E você pode pegar esses recursos e investir em outras coisas críticas. Então é basicamente essa questão. Se a gente for traduzir aqui, tem até no slide algumas palavras. O que é lifelong learning, né? Às vezes a pessoa não gosta muito, essa questão dessas palavras estrangeiras. Se você for colocar na sua cabeça, seria tipo, é uma filosofia, certo? Que significa uma educação continuada. Que é exatamente isso aí. Você nunca vai terminar os seus estudos. Ou para ficar mais brando para a gente, você nunca vai deixar de aprender. Você pode até deixar de estudar, que é a raiva que você tem. Mas aprender, você tem que sempre estar aprendendo. Então seria, nunca é cedo ou tarde demais para você aprender. Então não importa a sua idade, não importa o que for, você sempre tem que estar criando essas... Isso que você falou aí é importante, não importa o que for, porque às vezes as pessoas podem estar escutando e dizer, não, eu vou ter que continuar aprendendo matemática, português, não é isso, são habilidades que você não tenha. Então, por exemplo, eu quero aprender marketing, me interesso por marketing, vou aprender, vou estudar e aprender marketing. Eu quero aprender investimento, né, gestão financeira, eu vou aprender isso, e isso vai acabar agregando mais valor a você como profissional, né? E outra coisa também, nós seres humanos, né, o pessoal que foi de neurociência e tudo mais, a gente é feito para aprender. Quando você para, não quero aprender, você começa a se sentir mal por isso aí.
Então, se você não consegue mais, eu sou da tecnologia, eu sou da computação, eu não quero aprender sobre computação. Cara, arruma um hobby, né? Vai fazer um café, a gente estava até falando, vai aprender sobre café, vai aprender Vai correr, sobre né, culinária, entendeu? Plantas, vai aprender outra coisa, você vai ver que você é uma pessoa mais feliz por isso aí, porque você está aprendendo, você está curioso, mantendo a sua curiosidade viva, e no final você pode até descobrir que essa sua sacada, né, essa sua aprendizagem em outra área, vai agregar valor na sua área principal, entendeu? Então você sempre tendo esse hábito de aprender coisas novas, coisas sejam boas para você, né, você vai estar saudável, vai estar com a sua vida saudável, né, sua mente vai estar saudável, porque você é feito para aprender. Esse é o ponto interessante. E em cima disso aí, vem aquela questão das aprendizagens. Espera aí, se eu estou falando de profissão, quer dizer que existe por trás algum ensino de profissão. Aí vem a parte interessante. Se eu estou falando de profissão do futuro, que na verdade é uma habilidade, que eu sempre tenho que ter essa habilidade de sempre estar aprendendo, vem a questão do ensino. O ensino também tem que ser um ensino mais voltado com aprendizado baseado em experiências. Menos texto, né? Menos um monte de coisa, teorias e mais experiência. Você na experiência, vamos fazer um café. Toma aí. Aí você, pô, eu não sei. Não, vá tentando fazer. Na sua experiência de fazer, você pode ir aprendendo coisas que vai forçar você a pegar um material, entendeu? E ir estudando para melhorar essa capacidade. É diferente de eu chegar aqui, toma uma apostila, leia tudo isso aqui, história do café, não sei o que, tudo mais. Você já perdeu tempo ali, já ficou sem motivação, né? Porque eu li um monte de coisa. No final é que eu vou estar fazendo café. Imagina o futebol da vida. Né? Muitos jogadores de futebol começaram o quê? Jogando para depois aprenderem técnicas e tudo mais. É o trabalho oposto. Entendeu? E já existem grandes faculdades aí, perestroika, né, entre outras, que fazem exatamente nesse ponto. Ele desperta o interesse através da experiência, e da experiência você vai buscar, né, a questão do conteúdo para você se aperfeiçoar naquilo. Jucimara falou aí, né, que ó, não há não aprendizagem. Nós aprendemos mesmo sem querer. Mas quando há um objetivo em aprender, a aprendizagem é mais efetiva. É justamente o que você falou aí agora, né, que quando você é apresentado a um determinado problema ou uma situação e você se interessa, você acaba, né, tendo um objetivo a mais para aprender aquilo, né? Você tem agora um desejo de aprender aquilo. E aí você falou, né, de... pode falar. Não, você estava falando, né, filosofia, educação, desafios. E outra coisa, então em cima disso aí, se a profissão ela é uma profissão que é de certa forma ensinada, a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente que quando fala de ensino de aprendizagem, né, metodologia ativa e tudo mais, e sempre gera aquela briga. Diz, não, peraí, você está criticando a minha forma de ensinar. Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, esqueça isso aí. E o seguinte, a educação tradicional, que é essa educação que a maioria aqui teve, claro, ela não é ruim. Ela foi ótima. Olha aí, ela foi ótima. Atualmente, ela precisa o quê? Atualizar. Então, na verdade, você não vai ignorar a educação básica, nessa educação já tradicional. Você vai simplesmente atualizar para que ela se encaixe nesse novo padrão, nessas novas necessidades. É isso que tem que acontecer. Não é uma nova, é uma evolução natural, assim como tudo evolui. Em cima disso, você tem que pensar em três formas. Existe o passado, o presente e o futuro. Certo? Onde o passado é simplesmente a frase: precisamos reaprender o que aprendemos no passado. Vocês acham o quê? Precisamos realmente aprender o que a gente aprendeu no passado? Exemplo, vamos lá. Quantos são os planetas do Sistema Solar? E aí, galera aí? E aí, atualmente, quantos planetas tem no Sistema Solar? E aí, Tassi? Eu sei lá, velho. Já mudou tanto isso. Então, tá aí, né? A depender do livro que você pegue, e a depender do momento, né? Ano passado, 5 anos, 10, ele modifica. Plutão, tiraram, colocaram, acharam outro. Eu não sou dessa área, então a gente nem só 8, ó. 8? Rapaz, não sei. Tem que pegar quantos forem... Na verdade, a pergunta ela tá incompleta, né? Quantos planetas tem? E aí tem que dar um ano, né? No ano tal. Porque... Olha lá. Ou seja, a gente tem que reaprender isso que a gente já fez. Outra coisa. Agora, galera que é boa aí. Quantos são os elementos da tabela periódica? Cadê a galera de química aí? Aí professor. Cadê? Quantos são os elementos da tabela periódica? E aí?
Toda semana inventam um novo elemento, tiram outro, um elemento se torna dois. E antigamente isso aí era pergunta quinta série, né? Não sei se é quinta ou oitava, você tá lá aprendendo, você tem que decorar, né? Conta os quadradinhos e fica, não, é tanto, é tanto, é tanto. Não existe mais isso. Você tem que saber buscar a fonte e você, pelo contrário, você deixa o problema para outra pessoa. Segundo fulaninho, 2000 e pouco, né? Existem tantos elementos. Acabou. É assim que funciona. Tem que aprender. E assim, uma coisa interessante de se falar, 118. É interessante se falar o seguinte, você falou aí, né, que a educação que a gente tradicional, vamos dizer assim, que a gente estudou, ela foi excelente, mas a gente não tinha o acesso à informação que as pessoas têm hoje. Então, uma pergunta como essa, por exemplo, quantos planetas tem? O cara vai perguntar na hora ali no Google e o Google vai dizer. Então, será que eu preciso realmente que o cara aprenda quantos planetas tem? Ou será que eu preciso que ele aprenda de uma forma genérica o que é um planeta? E a buscar isso aí. E a buscar diferente, a ser mais, né? Além daquela informação tradicional que vem no livro e o cara, né? E por que não estender o livro, né? O livro, ele já é limitado, ele demora para se atualizar. Então, por que não usar também a tecnologia para que o aluno aprenda a buscar informação e trazer isso para dentro da sala de aula, né? Complementando e não excluindo o livro, mas complementando o livro, né? E outra coisa, a gente está falando aí muito da busca ou na leitura ou escrita, mas o que está acontecendo? A pesquisa mostra que 20% das buscas estão sendo feitas através de voz. De áudio. Então, o futuro você já está vendo aí. A galera não vai mais nem digitar, vai perguntar ao seu home assistant, né? E, inclusive, tem uma enteada do meu irmão, né? A gente tava no aniversário dela, e aí ela queria uma música, ela não sabe escrever, tá? É pequena, mas ela apertava no microfone e cantava a música, um pedaço, entendeu? Então, assim, ela não sabe o nome da música, não sabe o nome do cantor, ela simplesmente cantava um trecho da música do jeito dela, e o YouTube interpretava aquilo e achava a música pra ela, velho. Então, assim, a que ponto, né? A gente chega. Ó, tem umas frases legais aí que colocaram, viu? Vale a pena a gente mostrar. Olha só. Daiane Mari. Como disse o Átila Lamarino, né? Antes o professor era como um conhecimento, cocheiro. Hoje o professor precisa ser como um GPS. Perfeito. Porque até o próprio professor, eu sou professor de programação também. O que acontece? Eu falo isso sem medo. O aluno, hoje em dia, ele tem mais conhecimento técnico de linguagem de programação do que a gente. Porque o cara está ali todo dia programando. Ele está se atualizando. Se a gente for parar para isso aí, não consegue nem dar aula. Porque na hora que eu estou dando aqui, gente, vamos aprender um framework JavaScript. Aí, de repente, professor, inventaram uma nova linguagem, um novo framework, Google está usando e todo mundo quer usar. Aí pronto, tchau. Entendeu? Então fica sempre modificando. Então, ele tem que ser esperto. Pode falar. Não, eu ia dizer, aí onde o professor tem que ser o mediador realmente, né? Então, sim, o professor não pode ser aquele que vai engessar a parada e dizer, não, eu só aceito nesse daqui. Java e acabou. Por quê? Eu só sei Java, eu sou especialista em Java, então qualquer outra linguagem não presta. Nada a ver. A gente que dá aula disso, a gente tem que ser o quê? Não, eu quero isso aqui. A linguagem, você que escolhe. Agora, se você escolher linguagem, eu faço assim, se você escolher linguagem Python, né? Aqui a gente está estudando PHP, você vai ter que dar conta em Python. Sim. O que eu falo é isso. E no final das contas a gente aprende mais, entendeu? Você não perde aquele post, você aprende, pô, não sabia. Eu não sabia que era assim que fazia uma classe em Python. Eu não sabia que era dessa forma que você fazia uma chamada de função. Pô, que legal. Você aprende e você descobre. Eu não sabia nem que existia esse framework. Aí você expande também o seu conhecimento. É aquele. Hoje em dia o professor não é mais aquele que é... O professor é 1, o aluno é 0, no final você passa aquele 1 para o aluno e todo mundo fica 1. Não, você é 1, o aluno ele tem 1 também, no final vocês têm 3. Porque você vai pegar aquele conhecimento técnico do aluno, junto com aquela sua experiência e metodologia, e vão criar um ambiente ali e vão trazer coisas novas. Esse é o ponto interessante. E nem sempre também é fácil você fazer isso. Por quê? A cada semestre, a cada aula que você está dando, você tem que se reinventar. E outra, tem que sempre estar estudando. Aí, se quem não gosta de sempre estar aprendendo também, ou então você às vezes fica, não, se eu chegar e falar para um aluno que eu não sei isso aí, eu estou perdendo meu posto, né? Eu tô tendo vergonha.
Tem professor que não vai nunca dizer que não sabe um determinado assunto, um determinado conteúdo para o aluno, né? Sendo que isso aí, na verdade, antecipando um pouco, já é uma habilidade que as pessoas Sim. precisam ter para se adaptar ao mercado futuro, né? É justamente de enxergar que não conhece de tudo, que não são detentores de toda a verdade e todo o conhecimento, né? E Silvio Meira também ele fala um negócio muito interessante que cabe aí, que é o seguinte: o difícil não é você aprender, também é você aprender a reaprender. Entendeu? É, Aquilo que eu aprendi agora, vou esquecer tudo e vou começar do zero para formar um novo conceito sobre isso. Isso aí não é nem questão de aprendizagem, é questão do próprio ego mesmo. Aí vem Freud aí, né, e tudo mais, a questão de você, não, eu não quero chegar e desaprender isso aqui que 10, 11 anos que eu venho trabalhando com isso, eu zerar tudo e começar de uma forma diferente. Isso é complicado para a gente, você começar ali do zero. É você de novo começar do básico, reaprender, fazer novos conceitos para chegar numa nova resolução, né? Um novo conceito daquilo ali. Então, esse é o ponto pesado. isso a gente vê na prática, né? Você que dá aula, você deve ter contato com professores. E esses professores, eles têm uma rejeição em usar novas metodologias, novas tecnologias, porque justamente por isso, porque para ele vai ser um reaprendizado total, né? Toda a sua metodologia vai ter que mudar e para ele é complicado isso. Então, voltando aqui, a gente viu o passado, né? O passado é o quê? Da aprendizagem do futuro. Eu tenho que reaprender aquilo que eu aprendi, porque foi atualizado. E o presente? Como é o presente? O presente eu tenho aqui também umas perguntinhas bem legais. Quem foi que emitiu o primeiro alerta do coronavírus? OMS? Foi os Estados Unidos? Foi o Brasil? Quem foi que emitiu o primeiro alerta? E aí? Quem é possível dizer? Quem foi esse ser, né, que emitiu o primeiro alerta? Disse, ó, vai ter uma pandemia Acho que foi determinada. um médico chinês, né, que foi desacreditado, ninguém acreditou no cara. Lembra não? Na verdade, foi uma inteligência artificial. Foi é uma empresa, vou até procurar aqui o nome dela depois no slide, que é o seguinte, que essa empresa ela previu que isso poderia acontecer. Ou seja, a primeira coisa, né, o ser que emitiu alerta foi uma IA, uma inteligência artificial que disse que isso vai acontecer. Ou seja, nenhuma pessoa foi. Isso é o presente, né? Futuro não, é o presente. Outra coisa, você sabe como funciona o neurônio, né? O nosso neurônio. Atualmente, né? Você corrigiu um TCT de um aluno aí. Tem como a gente pegar o neurônio nosso aqui, físico, né? E transformar em um algoritmo. E você fazer uma máquina que ela vai pensar da mesma forma que um neurônio. Entendeu? Então, hoje em dia, através da inteligência artificial, você já consegue muitas coisas. E outra coisa também, já existe também a questão da própria IA, ela conseguir fazer peças de direito, ela conseguir auxiliar médicos em detecção de problemas bem mais rápido do que fosse o médico sozinho, entendeu? Então, atualmente, a gente está nesse nível. A inteligência artificial, ela está bem mais rápida, está bem mais atualizada e está trazendo muitos resultados para a gente. E jogando para o futuro, né, que é exatamente esse ponto, a gente tem aí, por exemplo, a Neuralink, do Elon Musk, né, que ele já tem um protótipo de um chip que você vai colocar na sua cabeça, e assim como o Neo de Matrix, depois a gente pode até compartilhar o vídeo aí nos stories para a galera ver, né, quem não lembra do Matrix, tem uma cena lá que está o Neo deitado, aí ele aprende Kung Fu. Como é que o cara faz? O cara simplesmente pega um software lá, né, um programa, um conjunto de instruções de Kung Fu e faz um upload para a cabeça do Neo. O Neo para e diz, I know Kung Fu. Né? Traduzindo aí, ele diz que ele sabe o Kung Fu. Ele não fez o treinamento, ele não estudou, né, mas ele aprendeu porque foi colocado diretamente nos neurônios. Então, E a já ideia do Elon Musk é justamente essa, Neuralink. né? Neuralink, existe a empresa. Neuralink, né? Que habilidades, principalmente habilidades técnicas, você não precise perder o tempo, né? Vamos dizer assim, adquirindo aquela habilidade. Então, eu quero aprender a dirigir. Aquilo ali, você já vai pegar direto. Eu quero aprender a dirigir, eu vou lá, compro o chipzinho que vem com software, eu faço a atualização se eu já tiver o chip, e eu aprendo a dirigir. Pronto. Eu quero tocar violão. Eu vou lá e aprendo a tocar violão, né? Assim E como aí, você faz com uma máquina, né? A máquina não tem neurônio, a gente também não tem neurônio, não são um conjunto de instruções, zeros ou uns. Se você consegue ensinar a máquina, é só pegar aquilo e jogar na cabeça da gente, acabou. É isso que ele quer fazer.
certo? É. Aí, em cima disso aí, você tem os 3 pontos. Então, para eu ser um profissional, tem a minha educação. A minha educação tem que ser o quê? Dividida em 3 pontos. Passado, presente e futuro. O passado é o quê? Reaprender o que foi dito no passado. Futuro é presente. Eu utilizar os recursos do presente, como a inteligência artificial, tecnologia, conectividade. Chega aí o 5G que está vindo, né? Firme e forte. E no futuro eu saber que tem coisas aí que com certeza são completamente diferentes do que eu pude imaginar. Coisas bem diferenciadas mesmo. Então, você pensando nisso aí, vem a questão de como é que eu vou me tornar esse chamado profissional do futuro, né? E ter essa profissão do futuro. E tem outro fator. Existe a aprendizagem, a profissão, mas e a geração? Né? Nós somos de uma geração, né? E existem essas pessoas que são de outra geração. O que acontece é o seguinte, atualmente no planeta está tendo um momento único onde a gente tem 5 gerações diferentes vivendo junto. E existe também os chamados nativos digitais. Então, essas crianças que estão aí nascendo, elas têm um diferencial da gente, porque nós, de certa forma, na nossa época, quando a gente nasceu, nossa infância, que é a parte que você aprende mais naturalmente, a gente não tinha essa quantidade de tecnologia. Um exemplo é um vídeo também de uma criança, que você bota a criança no smartphone, quem tem filho aí, sobrinho, né, ou conhece alguma criança, você sabe muito bem que a criança, quando você pega o celular, pode deixar bloqueado. A criança pega, ela mexe, ela acha a senha, ela abre no YouTube, ela bota a galinha pintadinha e ela assiste. Ela já instala um aplicativo. Sem saber ler, às vezes nem falar, né? Ela sabe mexer. Então, essa criança, ela está tendo cognitivamente, na infância dela, um contato com a tecnologia. Então, ela é considerada uma nativa digital. Entendeu? Ela é uma nativa digital. Aí, nesse vídeo é interessante que você vê uma bebezinha, não sei se tem 2 anos, 3 anos, é bem pequena. Ela pega o celular, consegue abrir os aplicativos, consegue pegar as fotos e usar o pince, né? O efeito pinça e aumentar e diminuir. Quando o familiar dela lá, pai, ou não sei, né, um homem, ele tira e coloca uma revista. A criança pega na folha da revista e fica fazendo assim com a mãozinha, querendo ampliar a imagem. Aí, pra gente, isso é errado. Por quê? Para nossa cabeça, a gente tem o quê? A revista, o livro, foi o que a gente teve como fonte principal ali de leitura. Para a criança, não. Na mão dela, foi primeiro um celular, um smartphone, um tablet, para depois ir um livro. Entendeu? Então, modificou. O nativo para ela é aquilo ali. Tem muitas pessoas, por exemplo, que não conseguem ler um livro por um Kindle, porque na nossa cabeça, o efeito de ler, né, a ação de ler é o quê? É dessa forma, é paginando. A criança não, essas crianças estão com outro modelo, entendeu? Olha lá, Daiane colocou a minha de 2 anos, disse que o YouTube é vermelho. Olha só, a criança já aprendeu. Ela não sabe, ela não sabe o que é YouTube, ela não sabe nada, que é do Google, ela só diz vermelho e sabe que ali tem os vídeos dela. Ela criou uma ligação cognitiva na cabeça dela e ela sabe abrir o YouTube. Né? E aí vem aquilo que você falou na estante, né, da inteligência artificial, que quando um aplicativo lá do YouTube, por exemplo, tem uma criança em casa, você assiste muito desenho, então quando você abrir o aplicativo, o YouTube já vai sugerir vários desenhos, então ela vai ter um trabalho menor ainda de procurar. Então já vai ter ali sugerido vários desenhos do mesmo e ela vai, aí é um loop infinito, né? Ela começa a assistir e não para, né? Em cima disso aí, eu não sei se você conhece, a Amazon, ela tem um brinquedo, né, um toy que se chama Dino. É um dinossaurozinho, tem até no meu Instagram, né, teve lá um Hackathruck, né, que é uma carreta de um Instituto Eldorado, que era em parceria com a IBM e com a Apple. Então eles tinham lá o Dino, que é um bonequinho verde, um dinossauro, que ele é um brinquedo cognitivo. Ou seja, a criança vai aprendendo com ele. A criança chega e pergunta, o que é café, Dino? Eu não sei. A criança, café é uma bebida gostosa, por exemplo. Aí ele já sabe, café é uma bebida gostosa, beleza. Quando a criança vai crescendo, ela diz, não, café é uma bebida com cafeína. Ele, ok. Então, café é uma bebida com cafeína. Ele vai aprendendo junto. Claro que ele é um IA, né? Ele é ligado ao Watson. E ele consegue também fazer acessos à internet. Então, se perguntar, who is Donald Trump? Aí ele fala, Donald Trump is a politician. Né? E vai explicando tudo para a criança. Então, a criança vai aprendendo junto com ele. Para quem não sabe, o Gilton falou aí que ele é ligado ao Watson. O Watson é um robô de inteligência artificial da IBM. Vale a pena depois uma live só falando sobre o Watson, viu? E as funções dele aí.
Chama alguém bom aí de IA para assustar a galera que é bem potente. Certo? E em cima dessa questão dos nativos digitais, vem outra coisa que é bem pesada, né? Outra polêmica que eu gosto de falar, que é o seguinte. Muitas escolas, olha só, a parte pesada aí, quem é professor aí, principalmente de ensino básico, vai me odiar agora. Mas calma. Eu cheguei para fazer uma palestra em uma escola aqui do estado e tinha colado na parede um celular e um X, dizendo é proibido o uso de celular. Né? O que acontece? Olha só, antes de vocês me odiarem. Essas crianças, esses jovens, de certa forma, não são crianças mais, eles são nativos digitais. Se você está dentro de uma sala de aula simulando a vida profissional, né, ou então a vida acadêmica, a vida do próprio jovem, da própria pessoa. Na vida dela vai ter um smartphone. Então não é você bloquear o smartphone. Por quê? Hoje em dia, quem é que no trabalho não usa o smartphone? É você tentar, por isso que eu falo tentar, porque é complicado a depender, certo? Que é todo um processo. Você ensinar fazer... a usar, né? Ensinar a usar da maneira correta. Porque se você bloqueia, né? Eu estou na escola, eu não estou aqui usando o smartphone. Você gera uma ansiedade nele. E outra, ele no trabalho, se ele tiver que trabalhar com... Pronto, a gente agora está trabalhando via live. Né? A gente está fazendo... Se eu não tenho o costume de utilizar esse instrumento como ferramenta de trabalho, entendeu? Eu posso estar pensando só que o celular, o smartphone, é apenas um objetivo de diversão, por exemplo, entendeu? Inclusive, Gilton, isso é importante falar, né? Nesse momento atual que a gente está passando, vários professores, não são poucos, né? De Instituto Federal, de universidade, eles não conseguem continuar suas atividades por não ter familiaridade com a tecnologia. Então, só para citar um exemplo, né? Sexta-feira a gente fez uma videoconferência, eu e Gilton, e mais 4 alunos de Gilton. Teve 4 defesas de TCC online. Isso. Mas e se os alunos não soubessem usar essa ferramenta? Né? E se os professores ou um professor da banca não soubesse usar essa ferramenta? Então a gente não poderia ter utilizado. Né? E eu digo isso porque eu recebi um e-mail ontem, institucional, dizendo que as aulas continuariam interrompidas, não iriam ser EAD, por conta de que, obviamente, dificuldade, nem todo aluno tem acesso ainda. Aqui no interior, nem todo aluno tem acesso à internet, ou computador, ou celular, muitos são da zona rural. E não por ser de zona rural, tá, galera? É por ter uma baixa condição financeira e tal. E o que é que acontece? O segundo item era, e por que muitos professores não sabem utilizar a tecnologia? Né? Porque justamente bloqueia. Né, bloqueia. Eu não quero vocês usando um grupo de WhatsApp. Cara, faça o seguinte, joga um desafio no grupo. Eles não querem usar o celular, joga um desafio no grupo do WhatsApp e diz, pessoal, a prova está no WhatsApp. Bora responder. A galera, eu uso muito o Kahoot, que é legal, né? Aí tem a questão, né? O pessoal já começou a comentar aí. Realmente, tem locais que a gente verdade, em pleno século XXI, não temos nem conectividade, nem temos nenhum instrumento para acessar. Isso é a pura verdade. Né? Não tem como a gente trabalhar dessa forma. Mas nos que tem, né? Existem outras alternativas aí, computação desplugada e tudo mais, que é outro ponto. Mas nos que tem, em vez de você proibir, utilize a seu favor. O Kahoot é uma ferramenta legal que você faz. Treine os professores, né, Gilton? Treine os professores para utilizar, já que eles não sabem. Ó, tem umas conversas bastante interessantes aí. Ó. O pessoal falou aí do Minecraft. O Jorge perfeito. colocou aqui também. Pode Jorge ler aí. Colocou que esse é o calcanhar de Aquiles do estado de Alagoas, né? Perfeito. Tecnologia. Não é só de Alagoas, não, velho. Não é só de Alagoas, não. Questão de tecnologia, conectividade. Eu, no momento, estou como professor em Pernambuco, né, no Instituto, e é do mesmo jeito. Gilton em Sergipe, é do mesmo jeito, né, Gilton? É do mesmo jeito isso aí. Você olha colocou, assim... né? Mas é um processo... Cadê o processo mesmo, como você disse? Exemplo, tem escola que utiliza o Minecraft como forma de aprendizado lúdico, outras escolas já repudiam. É isso mesmo. Não só o Minecraft, como outros jogos, né? O Gilton mesmo usa o Lego na aula, na graduação. Um brinquedinho do Lego. E outra, muito bom, viu? Existe até Lego Serious Play. Quem quiser dar uma lida. Justamente o quê? O Lego Serious Play foi criado para o Lego e o nome é o seguinte, é Lego para pessoas grandes. Ou seja, grandes empresas utilizam a metodologia do Lego dentro dos seus processos industriais. Então você vê que não é uma coisa simples, não é uma coisa besteira. Isso. É uma coisa que tem um resultado. Mas muitos professores criticam, né, Gilton?
Esse é o Infelizmente. problema. Né? Aquele bom e velho, se a gente, quem assistiu a live aí, aprender a reaprender. Entendeu? E ao invés de você proibir, você fazer com que a pessoa use da melhor maneira. Perfeito? Então, esse é o grande ponto. Claro que tem aí grandes problemas, né, a respeito da própria educação, mas se você educa esses alunos a usarem essas tecnologias de forma consciente, você está deixando um novo profissional que está indo para o mercado sabendo utilizar a tecnologia da melhor maneira. Ele não vai estar entrando, né, na tecnologia ali para simplesmente se divertir. Ontem, tua live sobre a questão do home office. Home office, um grande problema é o seguinte: você está com o computador aberto, onde você tem uma tela ali, um Slack do seu trabalho e um monte de outras aplicações que são para te distrair, né? O Netflix, o YouTube. Então, se você tem essa educação, peraí, eu sei usar os dois aplicativos, o do trabalho e da diversão, mas eu sei que agora é momento de trabalhar. Então, você não tem aquela distração toda, que você sabe lidar com essa tecnologia. Esse é um ponto crucial. Eu acho que deixei polêmico e despolemizei aí para a galera entender esse ponto. Então, esse é uma das habilidades. E envolve tudo, né? Professor, envolve aluno, envolve instituição, porque tem instituições que já vêm da instituição que é proibido. Então, não tem como. Inclusive, ó, teve uma pessoa aqui, T29 Lima, que falou que sugeriu gamificação, criando um grupo de WhatsApp, e as professoras ficaram assustadas, né? Pronto. Mas isso aí é a questão do próprio pensamento, entendeu? Para o pessoal que tem gente que como eu falei lá na primeira live que eu falei sobre carreiras de TI, né? Mas vale para todas, que é o quê? É o pensamento digital, né? A gente tem que aprender a pensar. Travou. Travado agora. Já já o YouTube, o Instagram vai derrubar a gente, eu acho. Quando passa de 1 hora. Tô sem o teu áudio aqui. Não sei se foi aqui ou foi aí. Opa, e agora? Voltou? O pessoal tá escutando, tá me escutando, tá escutando Gilton. Eu tô te ouvindo. Não tô ouvindo, não. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. O pessoal tá escutando Gilton. Dá um feedback aí, por favor. Você tá ouvindo? E aí, ficou mudo não? Ah, então tá de boa. Tá ok. Eu que não tô escutando aqui. Não sei o que foi, não, então. Eita, poxa aí. Lascou. Será que foi minha neta aqui? Enfim. Tá vendo? Ele tá falando tanto de conectividade, tá sem internet Não tô aí. escutando, não. Quer que eu saia? Deixa eu sair, você me chama de novo pra ver, vá. Pra não cair. Deixa eu sair. Ó. Vai sair e entrar de novo, é? É. Beleza. Vá. O pessoal tá me escutando aí de boa? E aí, tá ouvindo agora? Agora tá. Tudo tranquilo. Pronto. Beleza. Então, em cima disso aí, não sei se vocês... É legal um vídeo, vocês já receberam pelo WhatsApp, né? Aquele vídeo do menininho, que é eu gosto de ser criança porque papapá. Né? Eu acho que o pessoal... Esse vídeo, ele explica muito bem como é feita a educação hoje em dia, né? Por algumas pessoas. A criança, né, o jovem ali, está acostumado a simplesmente decorar. Eu pego um modelo que o professor passa, decoro aquilo ali, pronto. Se eu aprendi a decorar aquilo ali, quer dizer que eu já sei, que é diferente do que a gente está pregando aqui, que é justamente você realmente aprender. E não simplesmente estar decorando. O mais genérico possível, né? O mais genérico possível. E você mesmo criar até novas conexões e novas respostas disso aí. Certo? Um ponto interessante... Não, eu ia dizer por conta do tempo aqui, do tempo. 10 minutos, você ir para aquela parte de competências do século XXI que tem aí. Mas se você... Não, pode ser. Deixa eu só falar uma coisa. Pronto, já que a gente está falando de profissões, um eixo bem interessante. A profissão de taxista foi substituída pelo Uber, de certa forma. Existe a de taxista. Então, muitos taxistas conseguiram, né, criar aplicativos, entregar um produto, né, um serviço melhor, e estão pau a pau ali, né? Conseguindo ficar no mesmo eixo do Uber. Só que o que está acontecendo? Já existe também, né, o Waymo,
uma divisão da Google que lança um aplicativo para o carro autônomo da Google. Ou seja, até o próprio Uber, que já é considerado novo, né, a profissão de Uber e tudo mais, esses motoristas de aplicativos, ele já tem também que se transformar, aprender novas formas, porque já vem um outro aí, que é o que? O carro autônomo, que ele já faz todo o processo. Então você já tem aí esse ponto de sempre estar atualizando. Então, em cima disso, o que eu quero dizer para vocês é que, na verdade, olha o ponto, não existe as chamadas profissões do futuro. Na verdade, existem o quê? As habilidades do futuro. Fazendo um eixo, quem assistiu aí o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, né, do Willy Wonka? Quem assistiu aí, né? E não, quem não assistiu vai receber spoiler de graça. Né? E quem assistiu vai entender. No começo do filme, o pai do garotinho lá, ele é demitido da fábrica. Você assistiu, Tássio? Lembra porque ele foi demitido? Não, né? Toma spoiler de graça aí. Ele foi demitido porque era uma fábrica e a função dele era apertar a tampa daquelas pasta de dente. Vinha aquele tubo de pasta de dente, a função dele era apertar a pasta de dente. Aí o que aconteceu? O dono da fábrica colocou uma máquina que aperta tubos de pasta de dente, né, a tampa, com uma velocidade incrível e sem precisar estar pagando aquele salário. Então o cara foi demitido. Só que ao final do filme, o que acontece? O próprio pai do garoto lá, ele foi contratado novamente para a fábrica, ganhando bem mais e fazendo uma função que era bem menos pesada do que ele fazia. E aí, adivinha qual era a função do cara? Nova profissão dele? Controlar a máquina. Consertar a máquina. Entendeu? Consertar, calibrar. Então, isso aí é exatamente uma metáfora para você entender que não é que acabe a profissão. Na verdade, aquela sua profissão ela vai ser descontinuada e vão surgir outras profissões. Outras profissões, exatamente. Entendeu? Com outras habilidades. E detalhe, cada vez menos braçal e mais intelectual. Então, nisso aí vem que, na verdade, não tem a profissão do futuro. Na verdade, são habilidades que a sua profissão tem que ter. Inclusive, tem uma teoria que diz o seguinte, que no futuro, né, as pessoas não vão ter uma formação. A gente, durante o nosso percurso aí profissional, vai ter que fazer 2 ou 3 formações, porque vamos ter 2 ou 3 ou até mais profissões, porque vai deixar de existir e eu vou ter que trabalhar em outro eixo, né, outro meio. Então, eu queria só fazer um comentário em cima de um comentário que o Diego botou aqui, né? Ele disse que acha que também é uma questão de gerações futuras gerações de professores já vai ser bem mais informatizada. Diego, sim, só que o que a gente está comentando aqui é justamente isso. Que se esses professores que estão se formando hoje estão aprendendo com professores antigos, a forma que eles vão saber, o contato deles com o ensino é da forma antiga. Então, isso vai se perpetuar por gerações, né? A menos que ele queira reaprender e mudar por conta própria, tá? É justamente isso que a gente está questionando aqui também. Isso vale para qualquer profissão, beleza, galera? Vai lá, Ju, continue. Pronto, aí em cima disso aí eu trago aqui também algumas competências que têm que ser passadas para os ensinos. Exemplo, vocês, quem é professor aí do ensino básico, sabe que a BNCC, né, são as normas que regem o ensino fundamental, né, o ensino básico, já colocou no seu planejamento, né, o plano pedagógico, o chamado cultura digital. Então já está na BNCC que essas gerações vão ter cultura digital. E resumindo... A partir desse ano, né? A partir desse ano, E um dos pontos da cultura digital é exatamente as crianças, claro, são crianças que é ensino básico, elas terem contato com a tecnologia, elas saberem utilizar da melhor maneira as ferramentas tecnológicas, inclusive algoritmo. Ou seja, as crianças vão ter o conhecimento de algoritmo. Olha lá, soft skills, que elas estão colocando aí, perfeito. Então a criança já vai ter isso aí. Por quê? Na verdade, tem até aqui, no nível fundamental, você além de ter alfabetização, aritmética e ciências, é interessante ter informática, finanças e cultura e história. Várias pessoas aí da área de finanças falam que se a população no ensino básico tivesse conceito de finança, ela já seria um adulto mais interessante, é um adulto com menos problemas financeiros. Não é ensinado para criança. A gente, pelo jeito, aqui aprende na lapada, né? No dia a dia, eita, tem um problema financeiro, aí por isso tem que fazer. Mesma coisa o próprio empreendedorismo. Né? Fazendo um resumo, o empreendedorismo pode ser por necessidade ou por oportunidade. Na verdade, nós temos um gráfico grande de empreendedores porque a galera passa necessidade. Eu não tenho outra alternativa a não ser empreender, que é o diferente de países ricos, que na verdade o cara vira empreendedor porque
eu tenho grandes oportunidades para ser empreendedor. É diferente, certo? Já as competências são pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, a própria comunicação, colaboração. Isso aqui eu trabalho nas minhas aulas e é uma briga, né? Atualmente nós temos ótimos profissionais que, eu sou o melhor programador. Se eu for trabalhar com você, Tássio, já é outra coisa. A minha parte está funcionando. A parte do Tássio aí, o front-end que ele está fazendo, eu não quero nem saber. Só que, na verdade, se a gente está trabalhando em equipe, o nosso cliente quer o software funcionando. Ele quer o front-end e o back-end funcionando. Sempre é uma briga. Para reunir grupos, sempre é uma briga. E o pior, você não tem pessoas ruins, né? Você tem pessoas ótimas, que são extremamente técnicas e trabalham com uma ótima excelência no que fazem, mas não sabem juntar o todo. E você saber juntar esse todo e entregar um produto ótimo é o que a galera quer, o que o cliente quer. Entendeu? Então, você trabalhar essa colaboração é muito interessante, e mais até do que trabalhar a parte técnica individual. Eu vi uma analogia, na verdade, esses dias, falando o seguinte, né, das escolas. Na educação infantil, as crianças se sentam todas juntas em uma mesa. Aí, quando chega no Fundamental 2, a gente separa e cada um vai para a sua mesa. Né? Então, será que não seria a hora de voltar e juntar todo mundo novamente e levar isso até o ensino médio? O trabalho colaborativo, não é? Isso foi bastante interessante. Eu fiquei realmente pensando, se eu junto é porque eu aprendo mais colaborando. A criança. Isso. Aí quando eu cresço, eu separo. Não tem para que colaborar mais. Não é como se fosse cada um por si. Cada um por si. Na verdade, não tem ninguém que não possa ensinar alguma coisa. Então você, com a equipe, se você conseguir gerenciar da forma correta, que é exatamente isso aí, você saber fazer a colaboração, você vai ter um resultado melhor. Outro ponto é domínio de um idioma. Ontem o pessoal falou, né? A questão, você saber um outro idioma, um inglês, basicamente, é para ser coisa básica. Não tem que, eu não sei falar inglês. Não, você tem que saber por quê. Você tem que saber se comunicar com outras pessoas. Várias profissões exigem isso aí. E qualidade, tem outros pontos aqui. Curiosidade, a iniciativa, né? Pensamento, persistência e garra, adaptabilidade, liderança, consciência sociocultural, ou seja, você ter esses pontos como um profissional, essas habilidades, na verdade, é o que tornam a sua profissão mais interessante. Então, resumindo aqui, né, vocês não foquem nessa... Se você procurar aí na internet, pode colocar profissões que deixarão de existir. Aí tem 20 profissões que não vão existir, 10 profissões, aí 50. Cara, esqueça isso aí, foque nas competências, porque a depender da sua profissão, se você tiver essas competências aqui, você vai conseguir se readaptar, você se reinventar e conseguir se inserir no trabalho. Então, resumindo a palestra... Independente da área, independente da carreira mesmo, como o cara falou aí. T29 Lima, né? Ele disse que é bibliotecário e acontece muito isso também. Perfeito, em qualquer área isso aí, tá? Tiago é interessante porque o mestrado dele foi em Internet das Coisas. Olha aí, o grande... É um cara da biblioteconomia que, exemplo aí, desculpe, né? Em vez de ele ficar focado só, vou catalogar livro, não. Eu quero trazer as novidades para dentro da minha área. Porque ele, trabalhando com a internet das coisas dentro da área dele, é um cara que, com certeza, ele tem esse diferencial e vai saber adaptar. Né? Ele teve o quê? Teve uma competência de querer buscar coisas externas e trazer para a área dele. Certo? Então, simplificando aqui, na verdade, não tenham medo de serem substituídos por máquinas. Marta Gabriel até diz, para você não ser substituído por uma máquina, não faça coisa de máquina, porque a máquina está cada vez mais humano e o próprio ser humano está cada vez mais máquina, por isso que vai ser substituído. Então use mais a cabeça e comece a focar nas suas competências, não tenha medo de perder o emprego, mas tenha esse lifelong learning, ou seja, sempre está aprendendo, certo? E não tenha medo das tecnologias. Comece a trabalhar com as tecnologias a seu favor, que não é algo fácil. A gente fala assim, não é algo fácil. Mas você tem que estar trabalhando nisso aí. Você fortalecendo essas competências, você vai ser a sua profissão do futuro, né? Vai estar garantida. Beleza? Beleza. Galera, então vamos lá. Só para a gente continuar, tá faltando um pouco aqui do conteúdo que Gilton preparou aí para a gente. Então, para a gente não perder, né, o conteúdo completo, depois ele vai disponibilizar o slide aí também para que cada um faça o download e tem aí um resumo da live, vamos dizer assim, né? Então, aquilo que eu falei, né, para vocês, a finalização tem até outro vídeo também, que é interessante, que é de um comercial de cerveja que mostra o robô.
fazendo. Vou colocar nos stories, né? Você pode até compartilhar aí também, que tá até no YouTube, que é o robô fazendo tudo que o homem faz melhor, só que no final ele fica triste porque não consegue tomar uma cerveja, né? Que é algo muito humano. Aí isso é interessante. E em cima disso aí, eu queria falar também a respeito da chamada inteligência artificial e inteligência humana. Ó, tá aí o vídeo. Tem como passar, Daniel? Vai ficar ruim. Olha aí, ó. Passa aí. Dá pra ver direito aí? Dá, pode deixar. Olha aí, ó. Pronto. Esse vídeo é o que fecha toda a live, entendeu? A gente vai ser sim substituído por máquinas, certo? Na parte que é para ser de máquina. A parte que é humana, a gente não vai ser substituído nunca por uma máquina. A máquina, ela tem esse ponto, você pode olhar aí, ela tem mais, tem até no próprio slide uma diferença entre a chamada inteligência humana, né, e a inteligência artificial. A habilidade artificial é uma por vez, enquanto o ser humano ele tem múltiplas habilidades ao mesmo tempo. Melhor, a artificial, ela tem uma melhor automação. Então, tudo que é repetido, a máquina faz bem mais rápido que você. Mas a autonomia, o ser humano é melhor. É ganho de análise, o volume. Olha lá, a máquina consegue ver muito em volume. Mas o ser humano ele tem essa ambiguidade. Ele consegue trazer coisas diferentes e novos insights para aquilo ali. O processamento da inteligência artificial é velocidade, enquanto o ser humano tem um pensamento crítico, que é muito bom. Enquanto a natureza da inteligência artificial é uma razão, vem a parte bem pesada aí. O ser humano joga emoção em cima das coisas. Então ele consegue trabalhar de uma forma bem mais dinâmica e trazer, de certa forma, novos insights para esse ciclo aí, né? Para esse sistema. Certo? Então é isso. O slide vai estar disponível aí, viu, galera? Fica tranquilo que o slide vai estar disponível no perfil do professor Gilton, tá? Gilton, agora me diga uma coisa. Joga aí. Eu já vi pesquisas, eu até li uma revista aqui da Época Negócios que tem já inteligência artificial emocional sendo desenvolvida, né? Então, a gente tem pessoas que já estão pesquisando, né, treinando um robô para reconhecer emoções. E aí muita gente, eu fiz até um debate na época na sala sobre isso, muita gente questionou, né, se de repente uma máquina não iria estar substituindo profissões como psicólogo, enfim. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Rapaz, se você defender que não, aí que sim, você vai apanhar, né? Eu tô ligado aí. Ela tá na live aí. Daqui eu tô ligado. A verdade é o seguinte, ela nunca vai conseguir substituir. É porque quem trabalha mesmo com psicologia, até um psicólogo poderia explicar melhor isso aí. A gente tem a metodologia, né, teoria cognitivo-comportamental, né, que tem os pontos. Joguei mais aí. Vai apanhar. Tem aquela parte mais metodológica, que é tipo catalogar, detectar padrões. Isso aí a máquina pode fazer sem nenhum problema. Mas, na verdade, o futuro não é ser substituído. É você conseguir, de forma mais rápida, ter esse pré-diagnóstico e o ser humano ir modificando. A gente sabe muito bem, quando trata de problema, né, que envolve variáveis como a própria questão do ser humano, tem aí Freud, tem outros da área de psicologia, psicanálise, que jogam a sua experiência e a sua metodologia. Então é isso que acontece. Então, a forma de pré-diagnóstico a máquina pode dar. Agora, substituir um ser humano em si, ele não tem. Entendeu? Não tem como substituir. E uma das coisas que a gente precisa ter em mente quando se trata de inteligência artificial, de robô, desse tipo de coisa, é o seguinte, galera. As máquinas, os robôs, eles são criados para ajudar o ser humano e não para substituir. Então, por exemplo, o que a gente acabou de falar aqui sobre inteligência artificial emocional, o que eu vejo que pode acontecer é como o Gilton falou aí, de forma preditiva, né? Então, um computador que consegue perceber que você está triste e consegue acionar a sua terapeuta, o seu psicólogo, né? Acionar um serviço público de saúde para que você mas e aí se ele errar? Beleza, é melhor pecar pelo excesso
né? Errou. Como o cara colocou aqui, eu não sei se... Ele não vai saber se eu tô chorando de alegria ou de tristeza, né? Então, mas vamos lá, porque ele pegou você chorando e notificou. E você recebe uma chamada do seu terapeuta, do seu psicólogo, informando, ó, e aí, o que é que tá acontecendo? Não, tô alegre. Pô, que bom então, né? Não houve nenhum problema, mas eu tô triste. E aí você vai passar por um processo de ajuda, não é isso? É Uma interessante coisa, frisar quer que eu isso. diga um exemplo que você até viu lá na palestra que a gente foi no Startse, que é o seguinte: lembre-se sempre que a máquina está aí para nos ajudar, beleza? E a máquina vai aprender com o ser humano. Teve aquele caso da Microsoft que colocou uma Sim. máquina, um IA, né, nas redes sociais. Eu acho que era Facebook ou era pelo Twitter, que ela Era no ficava Twitter, se eu não me aprendendo com o engano. ser humano. O que aconteceu? Eles tiveram que matar, né, destruir a máquina, porque a máquina virou racista, virou nazista, aprendeu muitos palavrões. Ou seja, ela não aprendeu sozinha, ela não criou aquilo, ela aprendeu com as pessoas que estavam ali ao seu redor. Então, para a máquina poder aprender, ela precisa desse ser humano que vai estar jogando novas entradas para ela. Então, o ser humano ele consegue mudar o padrão. A gente está seguindo um padrão, de repente a gente muda e vai para outro. A máquina ela não tem esse insight. É um ser humano que tem que dizer, ó, mude a forma como você está analisando isso aí. Entendeu? Então, na verdade, não temos que ter medo. A gente tem que aprender a trabalhar em conjunto. Isso, essas coisas eu preciso para E dar um não diagnóstico. tem, e não tem escapatória. Não tem escapatória, como você falou do celular aí, né? Sim, A escola que proíbe o uso de tecnologia, ela está nadando contra a maré. isso, ela tem que fazer o uso Nadando contra a consciente. maré. É diferente de Exatamente. Eu proibir. preciso Uso ensinar consciente. meu aluno a usar. Eu Sim, preciso trabalhar com o celular na sala de aula para que o aluno não, vamos dizer assim, não dê tempo de o aluno estar no WhatsApp, olhando sim. besteira. Então eu vou usar o WhatsApp nas minhas aulas. Então eu dava aula aqui no estado, né? Então eu usava o celular para programar. Banco de dados, era HTML, PHP, então a galera usava o celular como um computador na sala de aula, que a gente não tinha um computador, né? Mas imagine se eu digo, não quero que ninguém traga celular para minha aula. Tem escolas que confiscam o celular, né? Bota no Obviamente negocinho que assim e ao final o aluno vai isso. pegando com o nomezinho. No A mercado de gente, a trabalho não gente, tem isso. eu acho que tudo tem seu tempo, vamos dizer assim, né? Ah, por exemplo, eu vou dar uma aula e eu não necessito nessa aula do celular. Então eu vou pedir que vocês guardem o celular aqui. Ótimo, beleza. Naquela aula que você vai querer um pouco mais de atenção, tal. Mas assim, de modo geral, não que eu vá usar a tecnologia também em todas as minhas aulas, Sim. né? Se eu não sou professor de programação igual a gente, mas assim, eu sou professor, sei lá, de português. Eu não vou toda a aula estar usando o celular, porque a pessoa tem que escrever também. Né? Então, Perfeito. aí sim, né, em determinadas aulas, você vai recolher o celular ou pedir que ele guarde na mochila de alguma forma, enfim. Perfeito. Uma coisa, só fortalecendo essa questão da questão do robô. Pessoal aí que é da área de educação física ou que é médico, anamnese. Né? Você pega, aí vai colocando os dados de uma pessoa, aí em cima dos dados você gera gráficos. Isso aí você pode jogar computadorizado e em cima daqueles dados, o próprio ser humano, né, ele vai preparar uma melhor forma ali de treinamento, ou se for nutricionista, de alimentação, entendeu? E, inclusive, hoje em dia já existem softwares que vai colocando ali os dados, peso, altura, índice de gordura, né, massa magra e tal, e ele vai dando sugestões. Só que você vai ter que adaptar de acordo com a entrevista com o seu paciente. Então, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, não precisa. Imagina você não ter que estar tirando as medidas de um paciente. Automaticamente, através de um smartwatch, por exemplo, a gente apertar aqui, ele já manda todos os dados que são atualizados em tempo real e você ali vai modificando. Entendeu? A questão da velocidade. Uhum. Então, é esse um ponto interessante. Você está usando a seu favor. Certo? É esse tipo de coisa que a gente tem que. Uma tabela no seu material aqui que eu achei Sim. massa, que é o risco que as profissões acabem, né? É o seguinte, esse aqui Eu vou projetar esse aqui, que é legal a galera ver. Beleza. Olha só, isso aí é um estudo, como eu falei, né? E tá bem pequeno, mas vou compartilhar o material. É o seguinte, isso aí é um estudo que mostra o risco de menos, né, a pouco em cima dessas profissões. Então, você pode olhar aqui que essa parte laranja aí são as profissões que não tem tanto risco, né? Tantas ameaças. Ó, galera, e olha que o psicólogo tá ali, né? Sim, exatamente. Tem terapeuta recreacional,
gestor de emergência, fonoaudiólogo, nutricionista, gerente de hospedagem, coreógrafo, engenheiro de vendas, né? Médico e cirurgião, psicólogo, detetive, ele vai em cima disso aí. E do outro lado, joga aí do outro lado, para a gente ver as 5 mais. Os que estão. Olha só, o primeiro aí, tem colegas advogados aí. Advogado, artesão, veterinário, desenvolvedor de software, matemático, juiz, né, mestre de obras, gerente de salão de beleza, cuidador de criança, chefe, químico, físico, entre outros. Como eu falei. Olha aqui as que são mais, né? Elas têm mais a chance de deixar de existir. Inclusive, lá no final, se você for dar uma olhada, tem carpinteiro no final dessa tabela, porque atualmente tem impressoras 3D que basicamente elas conseguem imprimir, né, coisas complexas e de forma completa. Então você não precisa você consegue já hoje fazer um projeto via software, né? Por exemplo, tem uma ferramenta chamada Promob que você faz o móvel e você manda uma máquina cortar todo o móvel e só monta. Então, quem já teve a oportunidade de impressora 3D, você consegue imprimir bonecos, né, artefatos, peças com mobilidade, com articulação toda só em uma impressão. Você imprime, quando você tira da chapa lá de impressão, você consegue montar e pronto. Já tem articulação, tá tudo junto. Você não precisa mais imprimir em partes e ir juntando, né? Um ser humano tá juntando isso aí. Aí entra em outra parte aí, seria outra live, seria a indústria 4.0, tudo mais, que é só focado nisso aí, automação. Ou outras lives, né? Outras lives, ou até um workshop, os mini cursos aí, né, a gente fazer em cima desse ponto. Perfeito? Então... Beleza, galera. Então, ó, eu queria agradecer, tá, o professor Gilton por ter se disponibilizado. Galera, quem não segue o professor Gilton, vai lá no Instagram, segue lá, @GiltonMal, tá? E a galera que veio do Instagram do Gilton aí que não me segue, vai lá e me segue também. Vai ter mais lives beleza? Aí. Essa semana todinha aí eu resolvi fazer essas lives. Amanhã tem uma outra live sobre robótica educacional com o professor Bruno, tá? Então, é um tema bastante em alta também aí. Vamos ver se é realmente só isso que a galera... Igual a tecnologia na escola, né? Será que é tão simples assim, né? Não é. Mas diga lá, gente, você queria falar? Queria agradecer, né? Igual o pessoal está falando aí, vocês podem, qualquer dúvida, jogar para a gente. Né? De certa forma, somos entusiastas aí, o professor Tássio. Né? A gente participou de um dilúvio lá em São Paulo, né? De um dilúvio para poder participar de um evento lá que teve. E uma história interessante, né, Gilton? Naquela época, isso tem o quê? Tem um mês, né? Foi no início de fevereiro. Início de fevereiro. Tava eu e Gilton de máscara no voo. Todo mundo olhando assim, né? Meio estranho. Aí é tanto que na volta eu disse, não, Gilton, vou voltar de máscara não. O Gilton voltou de máscara. Gilton comprou uma caixa de máscara. Quanto foi, Gilton? Tu lembra quanto foi? R$12. R$12. Hoje é o quê? R$100, né? Uma caixa de máscara. Se achar, né? Se achar. E ali foi tenso, viu? Aí depois chegou lá, foi no dia que teve uma enchente lá. E a gente tava bem no meio da enchente. Não, agora pra que, olha só, pra que tudo isso aí? Pra nós, né, que, olha aí, já somos professores, a gente conseguir se capacitar e trazer novas metodologias, novos conceitos para dentro da sala de aula e para nossa vida. Então você vê a questão. Então, se você... Lifelong Learning, né? Lifelong Learning. E vão ter outras aí que a gente temos ideias aí já de artigo e tudo mais. O pessoal colocou aí workshop, a gente pode tentar aí prototipar o workshop também, né, via online e ver como é que fica, né, a depender do assunto, e fora essa questão das lives. Então, se você não estiver sempre se capacitando e não gostar de fazer isso, basicamente você vai ter grandes problemas aí no futuro. E atualmente, com essa grande pandemia que está acontecendo aí, vão ter novas profissões, com certeza aí, profissões vão ficar mais fragilizadas e a gente tem que melhorar, né, saber inovar e saber estar trabalhando isso aí. Perfeito? Obrigado aí. O pessoal que tá chegando agora aí, a gente tá finalizando a live, porque na verdade essa já é a segunda live, a gente já ficou 1 hora e o Instagram ia derrubar, a gente começou de novo, já tem 20 minutos, né? Então tá gravada a live, vocês podem ir lá e assistir no perfil do Instagram, tá? Eu vou fazer o download, depois eu disponibilizo essa live também no YouTube. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado por vocês terem participado, tá?
Obrigado, professor Gilton, mais uma vez. Tamo e vamos junto. sim fazer outros encontros e material, vai vir muito material bom esse ano aí. Olha aí. Valeu, Abraço, galera. galera. Até Abraço. mais. Até mais. Falou.